que eu vou falar aqui agora, na verdade, acho que vai causar uma grande decepção para muita gente. Mas o fato é o seguinte: não existe um único grupo de livros de leitura obrigatória. Pronto, falei, certo? Então, assim, meus caros, a gente sabe que existem livros que são clássicos, né? Então, livros que são clássicos do direito, como, por exemplo, o do Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito. Livros que vão falar de direito penal especificamente, como o do Beccaria, do Delito das Penas. Livros que vão ser clássicos em razão do período em que foram escritos, como aqueles que tratam da troca dos códigos, o Código Civil, por exemplo, né? Os livros clássicos, Introdução ao Direito, do Miguel Reale. Enfim, vários serão os livros clássicos. E por que eu te digo que a gente não pode dizer que tais e tais e tais livros são obrigatórios e outros não? Porque justamente vai depender de vários fatores. Então, se a gente for falar de uma matéria específica, muito provavelmente alguns livros vão ter uma determinada importância, até maior do que os demais. O que a gente não pode acreditar é que, no entanto, lá no primeiro ano de faculdade, a gente vai ler 10 livros que alguém disse que são os obrigatórios e os mais importantes, e aí a gente vai estar, digamos assim, em dia com a nossa leitura de estudante de direito. Não existe. Sinto muito em te dizer isso. O que acontece, então? Acontece que a gente, ao longo da faculdade, vai ter diversas, digamos, cobranças. A gente vai ser cobrado a ler determinadas coisas de acordo com a nossa necessidade. Então, se tu tá no início do curso, tira o cavalinho da chuva, porque tu não vai ter como ler todos esses livros de uma vez só. Ou, digamos, já nesse estágio que tu está. Mesmo que te digam, que tu vai ouvir falar muito desses autores clássicos no primeiro semestre da faculdade, o Kelsen, o Hart, o Reale, vários outros, né? Mesmo que te digam que para aquele momento aqueles livros são os mais importantes, tu vai ter que tomar um determinado cuidado. Por quê? Porque ainda que sejam realmente importantes, no primeiro semestre de faculdade, vai ser com muita dificuldade que tu vai ler esses livros. Eles vão ter uma linguagem muito difícil. A gente até consegue ler muitas vezes o livro, mas o problema é entrar ao conhecimento e a gente conseguir absorver tudo aquilo de uma vez só, certo? Não cai no conto de que existe um grupo de livros que são os obrigatórios, os clássicos e os mínimos para os estudantes de direito, certo? Não te cobra tanto realizar essa leitura. Por quê? Porque, como eu já falei várias vezes, nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, talvez uma leitura que tu tenha muita dificuldade agora, no primeiro semestre ou no segundo, tu vá adquirindo um conhecimento jurídico que vai torná-la mais fácil dali em diante, certo? Então, não queira no primeiro semestre ler todos os livros clássicos que alguém falou sobre e que tu se sentiu na responsabilidade de ler.